Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para esta Eucaristia, celebrando o 5º domingo da Quaresma. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Quaresma vai colocando na lógica do reino, que é o perdão, o amor, a solidariedade. Isso nos faz superar nossas escravidões, caminhar na liberdade e alcançar a ressurreição. Deus libertador acompanha seu povo com solicitude amorosa e misericordiosa. Jesus nos ensina que não são o castigo e a intolerância que resolvem o problema do mal, mas sim o amor e a relação de misericórdia de uns para com os outros. Irmãos e irmãs em Cristo, invoquemos o Senhor nosso Deus, para que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber a vossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia nos torne dignos da mesa de seu reino. Amém. Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos e falecidas. Flávio Ambil, 7º dia.
Nelson Martim dos Santos, 7º dia. Lourdes Martini Gentili, 7º dia. Darcy Noemi Angarten, 30º dia. Antônio Carlos Teles Moreira, Zenaide Longo Ambil, Lourdes Ambil, Leonora Mistalden, Walter José Ambil, Carina Antoniazzi Sigriste Busato, 1º ano de falecimento. Por Luiz Alves de Souza, 4º ano de falecimento. E Constante Luiz Beraldo Neto, aniversário de falecimento. Pelo Beato Padre Donizete Tavares de Lima. Pelas famílias Luíde e Zenaide Longo, Inácio Ambil e Maria Entes, José Entes e Teresa Ambil, Eduardo e Josefa Ambil. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossa comunidade e para o mundo. E também para os nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial o cônego Álvaro Augusto Ambil, nosso pároco, por Marta Regina Baraldi e por Dom Gilberto Pereira Lopes. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes dizimistas e colaboradores do mês de abril. Antônio Carlos Oliveira Neves, aniversariou dia 1º. Maximiliano Rubega, dia 7. Anita Maria Banvart, dia 10. E Valdemara Mistalden, dia 10. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e as avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, os meus escolhidos. Esse povo eu os criei para mim, e ele cantará os meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecia-nos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca.
torrentes no deserto, os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sentimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isto, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus:
Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus, especialmente quando nós ouvimos na celebração eucarística, é palavra que deve ser escutada, não é? Escutamos com os ouvidos, mas não daquele modo como o povo às vezes diz, entrou por um ouvido e saiu por outro. Devem ser os dois ouvidos, mesmo que haja um descompasso entre os dois com o passar do tempo, mas é bom ouvir com os dois e permitir que essa palavra chegue ao coração, o lugar onde há mudança. Porque senão nós ficamos até sabendo muito sobre a palavra de Deus e isso de nada adianta. Se o nosso coração não é atingido e se nós não mudamos, não vamos pouco a pouco nos tornando melhores. Esse é o desejo de Deus, que sejamos cada vez mais o que já somos no seu coração. Então a palavra hoje tem algumas coisas importantes. Nós normalmente nos atemos mais ao Evangelho, porque, como eu sempre digo, na Eucaristia não é momento para a gente explicar a palavra de Deus, para fazermos estudo da Sagrada Escritura. É momento para, com fé e com amor, ouvir a palavra e aplicá-la à nossa vida do dia a dia. Tem um conselho aqui, na primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías, que é muito oportuno. O povo reclamava bastante, né, naquela época, e o povo hoje reclama muito também. Aí vem o Senhor e diz: Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas. Então, é primeiro um conselho para nós vivermos e termos saúde espiritual e, inclusive, melhorar a nossa saúde física, é nossa postura diante da vida, dos acontecimentos, das pessoas, de nós mesmos. Eu creio que é uma tendência humana sermos muito reclamões, não é verdade? A gente reclama demais, vê negativo em tudo, tudo está mal, tudo está indo de mal a pior, não é? Eu vi outro dia, eu falei isso várias vezes em missas, aqui não sei se falei, mas disse que tem valor, é bom ser repetido, né? Porque a gente vai devagarinho assimilando as coisas e mudando. Na internet, tanta coisa ruim tem também, tem coisas boas. Eu encontrei uma vez um canal, não me lembro qual mais, se eu quiser achar não consigo, ou se Deus me ajuda, às vezes por acaso acho. Era um exercício das 48 horas. Uma senhora que falava muito bem dizia: vamos fazer um exercício. Marco no relógio, por exemplo, amanhã, hoje já o dia começou, já. Então, logo ao acordar eu marco, não é? 6 horas, supondo que acorda cedo, se acorda mais tarde é permitido, sobretudo se você não tem compromisso, mas a partir daquele momento você não vai, olha só,
pensar nada negativo, não vai pensar mal dos outros, não vai desejar o mal de ninguém e não vai reclamar. Entendido? Tentem fazer. Comecei várias vezes e confesso que não... Difícil passar de 1 hora. Com muito controle. Não sei que fica em casa cantando salmos. Mas, gente, é impressionante, não, para a gente se dar conta de como nós somos, sabe, temos uma tendência para o negativo. Eu um dia todo feliz, acordei bem, porque às vezes a gente acorda, como diz o povo, de pé esquerdo, não é? Acordei alegre, feliz, vai ser hoje que eu vou fazer esse exercício. E hei de vencer. Tudo, me preparei, tudo tinha um compromisso, não é? Na cidade, no centro, morando em Itaici, saio todo contente, tiro o carro da garagem. Ali no primeiro semáforo, já pensei, falei, mas será possível que não viu que abria o sinal? Pronto. Já foi tudo por água abaixo. E virando ali, não é? Virando, o mesmo distinto ou distinta, nem vi se era motorista, quem era, não é? Não deu seta e foi vindo para o lado. Falei, mas a seta não tem, bom, em Indaiatuba dizem que os carros não precisam ter seta. O povo entra sem sinalizar. Mas vocês vejam, já 2 vezes já reclamei, fiquei aborrecido, não é? Quando eu devia aceitar, porque também quantas vezes eu erro, né? Estou distraído, olhando uma coisa, mas vocês vejam a tendência nossa de ficarmos, não é? Lamentando, reclamando, não é? Criticando, pensando coisas ruins. O profeta fala, olha gente, Deus está preparando uma coisa nova, por acaso vocês não estão reconhecendo? É o convite para a gente ver o que há de bom. Isso deve ser exaltado, deve ser propagado, não é? Então vamos fazer, comecem fazendo, pelo menos para perceber como a gente tende para o mal, não é? Amanhã, viu? Segunda-feira é um bom dia, porque geralmente acordo de mau humor, mas faço esse exercício, 48 horas, sem nada de negativo, não é? E o Evangelho de hoje, ele nos ensina algo sobre Deus, que é muito importante, e quando nós aprendemos algo sobre Deus, aprendemos sobre nós também, não é? Então, o que vocês perceberam? Jesus tinha rezado, ele sempre rezava muito antes de falar com o povo. Aí volta ao templo e se sentou, começou a ensinar as pessoas que o rodeavam. Aí aparecem os mestres da lei e fariseus, para atrapalhar. Eram pessoas que se achavam, não é? Se sentiam as melhores. Então, aqui eles queriam pegar Jesus, não é? Num ponto fraco. Uma armadilha. Eles trazem uma mulher surpreendida em flagrante adultério e dizem a Jesus, olha, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Qual é a sua opinião? Então, Jesus estava ali entre a faca e a espada, não é? Não é assim que falam? Ele não tinha saída. Porque se ele fala, claro, a lei de Moisés, executem. Não é? Ia falar, ué, que história é essa? Mas quem dá pena de morte são os romanos. Você está querendo ser maior do que o que está aqui no lugar do imperador? Não é? E depois iam falar, pois é, o senhor fala tanto de misericórdia, de bondade, de amor, mas vamos apedrejar. Se Jesus falasse, não tem que apedrejar, mas a lei de Moisés, nós temos que seguir a lei de Moisés. Então Jesus, é bom a gente sempre se lembrar que Jesus, enquanto esteve conosco aqui, verdadeiro Deus, e agora também ressuscitado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como nós. Então Jesus ali viu que era uma situação complicada, não é? Conhecendo o coração daquelas pessoas, como eles eram, Jesus várias vezes fala, hipócritas, sepulcros caiados, não é? Raça de víboras, pessoas duras de coração. Então Jesus começa como que a escrever no chão. Aí tem muitos comentários, falam que ele estava colocando os nomes de pessoas. Outros falam que estava colocando os pecados das pessoas que estavam ali o rodeando. Mas eu penso que Jesus, na sua humanidade, estava dando tempo
de certo modo pedindo a Deus a luz, o que ele deveria falar, não é? Dando tempo. Aliás, é um outro conselho importante que eu sempre procuro receber e a gente vai tentando viver. Nunca agir ou reagir no ímpeto, porque normalmente é isso que acontece, não é? Ficou nervoso, alguém fez algo, desculpa, a gente logo no ímpeto fala coisas e logo se arrepende. Então, aprender a dar tempo, não ter a palavra tão fácil, sobretudo em situações mais difíceis. Aí Jesus, então, calmo, se levanta, não diz deve ser apedrejada ou não deve ser. Ele apenas diz, quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E aí nós vimos o resultado. Começando pelos mais velhos, um a um foi se afastando, ficando somente Jesus e a mulher. E Jesus pergunta a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor. Jesus fala, eu também não te condeno. Podes ir, mas não do mesmo jeito. Perceberam? Podes ir, mas de agora em diante não peques mais. Então, a primeira coisa que devemos ter presente é que a lei, seria bom que ela fosse cumprida, tanto a lei de Deus, não é, quanto a lei dos homens, a lei civil. E nós no Brasil temos a tradição, temos muitas leis que não são cumpridas, né? Não se cumpre a lei, em geral. Agora, aqui a questão é não sermos servos da lei, porque nós temos uma lei que está acima de todas as outras. Podia até perguntar, se vocês se lembram, que lei é essa? Aliás, a lei é o mandamento que Jesus nos deu. O amor está acima de tudo. E o amor pede compaixão, misericórdia, não é? Paciência e o desejo de que a pessoa melhore. Não é condenando, não é julgando que as pessoas melhoram. Podem ver nas nossas famílias. Em geral, nós temos essa atitude, logo ir julgando, criticando e condenando os outros, como se nós fôssemos perfeitos. Começa por aí. Todos nós erramos, não é? Só que somos rápidos no ver o mal que está nos outros. E o Senhor nos convida a vermos o bem que há nele e a capacidade que a pessoa tem de se tornar melhor, de se converter. Não é? E essa atitude é muito necessária no mundo de hoje. A atitude de misericórdia, de alguém que ajuda a pessoa a se levantar, e não de alguém que empurra para ficar caída no sofrimento, né, nas limitações, nas dores da vida. Então vamos aprender com o Senhor, primeiro nos acolhendo nas nossas fraquezas, sem nos acomodarmos a elas, querendo sempre nos tornarmos melhores, nos convertermos neste tempo, sobretudo favorável da Quaresma. E aí que nós tenhamos uma atitude de misericórdia como é do nosso Deus. Quando diz somos criados à imagem e semelhança de Deus, está querendo dizer que nós temos capacidade para nos parecermos mais com Ele, sobretudo no exercício da bondade, do perdão e da misericórdia. Que o Senhor, então, irmãos e irmãs, nos oriente nesse tempo da Quaresma. Estamos muito próximos da Semana Santa do Tríduo Pascal. Já no próximo domingo, neste momento, estaremos celebrando Domingo de Ramos. Aproveitemos ainda essa semana para melhorar de algum modo a nossa vida e que o Senhor nos ajude. Amém. Creio em Deus, Pai.
Senhor Deus, a vós manifestamos nossa plena confiança, pois vosso amor é presença viva entre nós. Humildemente vos pedimos. Dai-nos, Senhor. Vós que sois amor sem fim, guardai vosso povo e vossa igreja, e dai-nos o alento de vossa misericórdia. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Vós que sois bondade infinita, protegei os que estão sofrendo por causa das injustiças e da violência na sociedade humana. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Vós que sois a vida em plenitude, confirmai em vosso amor os que defendem a vida e a paz no mundo. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Vós que sois pleno de compaixão, firmai nossa fé e nossa esperança em vosso reino. Dai-nos, Senhor, vossa misericórdia. Ajudai-nos a caminhar em cada dia na vossa paz, cumprindo o ensinamento de Jesus, vosso Filho e nosso Salvador, que convosco vive e reina para sempre. Para que o nosso sacrifício, o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração para Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Dai-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos
que o perdão supere o ódio e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos, santificai por vosso Espírito estas oferendas. Antes de dar a vida para nos libertar durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, e com todos os santos,
reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele também vos pedimos, Senhor, por nossos irmãos e irmãs falecidos, nossos familiares, parentes e amigos, especialmente hoje por Flávio Ambil, na ocasião do 7º dia de falecimento, também Nelson Martim dos Santos, por Lourdes Martini Gentilin e por Darcy Noêmia Angarten, que todos possam estar contemplando a vossa face na alegria eterna no vosso reino. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que deveis me adorar, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Seu silêncio
ação de graças, momento para conversarmos com Jesus, agradecer e pedir. Vamos então, creio que todos conhecem o refrãozinho, declarar nosso amor ao nosso Deus. Não é aquele refrão, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, é amor. É o que nós também somos convidados pela sua bondade a sermos. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é santo, Deus é amor. Oremos. Concedei a Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. No próximo domingo, iniciamos solenemente a Semana Santa. A missa será paroquial. Iniciaremos a missa aqui na Igreja Matriz. Depois faremos uma caminhada, como é costume de Domingo de Ramos. Daremos uma volta em torno do salão e então a missa será presidida no salão da comunidade. Todos estão convidados, como eu disse, missa paroquial às 8 horas. Também um convite, nós temos aqui, ontem já iniciamos, uma rifa, sempre em prol da paróquia, da obra, da manutenção, nesse caso das calhas, que nunca foram trocadas, né? E vai dando infiltração. E outros trabalhos que sempre o espaço físico grande necessita. Eu já adquiri uma cartelinha, porque eu estou interesse em um prêmio aqui. Depois eu falo até, se alguém não tiver onde depositar, eu guardo para vocês. Então, sorteio primeiro, que eu não posso muito, gostaria, mas o médico disse que não. Um ovo de Páscoa, porque é muito grande, 5 quilos, da Stauden. O segundo prêmio, uma Smart TV de 50 polegadas. O terceiro prêmio, um piano alemão, Ritterhall, não sei a pronúncia, é alemão. Esse daí eu posso guardar, se alguém ganhar, não tiver onde colocar, pode confiar a mim que eu guardo. O quarto prêmio, uma cama box, que pode ser trocada na loja por uma outra que seja do gosto, e um air fryer para quem faz uma dieta sem caloria. E no domingo próximo, lembrando que domingo de Ramos, já tradicionalmente, a coleta é destinada à campanha da fraternidade, não é? Desse ano. Então é assim, e o sorteio será na vigília pascal, né, desses prêmios. Que Deus dê a quem merece, né, o sorteio. Vamos então agora pedir, receber a bênção de Deus, que vai nos acompanhar nesse domingo, na semana que estamos iniciando, nos voltando para a imagem que nos lembra Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a quem nós agora saudamos, olhando para a imagem lá. Nossa Senhora, olhando lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, que o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós.
Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.